Olá, amigos, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje nós vamos dar sequência, ao conteúdo que nós iniciamos na aula passada, chamado Mundo entre Guerras. A gente já estudou a crise 29, a ascensão do nazifascismo, E hoje nós vamos falar da Revolução Russa e do estabelecimento da União Soviética, que também é uma dinâmica que está acontecendo, nesse período entre guerras. Na verdade, a Revolução Russa ela se inicia no finalzinho ali da Primeira Guerra Mundial, Então a gente vai estudá-la a partir de agora. Vamos lá? Bom, para a gente poder entender o processo revolucionário russo, é necessário, de antemão, a gente poder observar um pouco da situação da Rússia antes da Revolução, a situação da Rússia pré-revolucionária e entender as contradições do regime czarista, que são o motor principal desse processo revolucionário. No início do século XX, a Rússia era um país que contava com uma população de 150 milhões de habitantes, uma população que estava esparramada em 19 milhões de quilômetros quadrados. A Rússia é o maior país do mundo ainda hoje, perdeu um pouco de território dos 19 milhões de quilômetros, hoje ela tem em torno aí de 17 milhões, mas mesmo assim continua sendo o país mais extenso, territorialmente falando, do mundo, com 12 fusos horários, Então, como existe o ditado, o sol nunca se põe na Rússia. Além disso, é notório a gente observar que a população russa ela se concentra na chamada parte europeia do país, que vai até uma cadeia de montanhas, que são os montes Urais, que separam a Rússia europeia da Rússia asiática, também conhecida como siberiana. A parte siberiana do país é uma parte pouco povoada, uma parte que poucas cidades, poucos grandes centros urbanos, devido principalmente à questão do clima, por ser uma região inóspita, enfim, Mas é uma região muito rica em recursos naturais, carvão, petróleo, gás natural, madeira, enfim, Então a Rússia é um país que tem grandes reservas de commodities, de produtos, de matérias-primas, Nesse período aí, no início do século XX, a maior parte da população russa ainda vivia no campo, O campo ainda concentrava boa parte, a maior parcela da população da Rússia, E além disso, você tem um sistema, adotado na Rússia de quase um semi-feudalismo. Então, uma aristocracia que apoiava, a monarquia czarista, era dona das terras e explorava essa grande massa de camponeses que tinha aí, uma condição de vida, muito ruim, muito precária. Outra questão, a industrialização na Rússia nesse início do século XX. A Rússia era um país industrializado? Não. Se comparado com outros países europeus do mesmo período, ela estava bem atrasada nesse processo de industrialização. Por mais que em algumas cidades russas nós tenhamos sim o desenvolvimento, dessa atividade industrial. É o caso, por exemplo, de São Petersburgo, Moscou, entre algumas outras cidades que vão ter sim a atividade industrial. Mas de forma geral, a economia russa é uma economia agrícola nesse início do século XX, Uma frase muito interessante resumia bem a situação da Rússia nesse período: o gigante com os pés feitos de barro, ou seja, a Rússia tinha tudo para ser uma grande potência, mas devido às suas contradições internas, essas contradições fragilizavam o país e impedia, esse desenvolvimento pleno. Tudo bem, pessoal? Beleza? Bom, vamos lá. Um ensaio revolucionário. Como é que o processo revolucionário ele vai sendo construído? A situação da economia russa desde o início do século XX era uma situação muito complicada. A Rússia enfrentava graves problemas climáticos, como secas e invernos rigorosos, que afetaram principalmente
a principal atividade econômica, né, que era a agricultura. Isso gerou uma crise de desabastecimento. Começou a faltar comida na mesa das pessoas, né? Se a situação é ruim, ela piorou ainda mais. No início do século XX, precisamente em 1905, a Rússia entrou em guerra contra o Japão. Os dois impérios disputavam o controle da Península da Coreia, né? Os russos acreditavam que os japoneses eram inferiores, asiáticos, aquela coisa toda, né? Aquele discurso do já ganhei, e resultado, a Rússia perdeu a guerra, e perdeu a guerra de forma vexatória. Quando você tem um envolvimento em uma guerra e esse envolvimento ele não é vitorioso, né? Todo aquilo que foi investido na guerra se perde. E foi o caso da Rússia. Se a situação estava ruim, com a guerra piorou ainda mais, né? E aí, em 1910, nós tivemos um evento, né, que marcou essa fase da pré-revolucionária, que é o episódio do Domingo Sangrento. A população de São Petersburgo, né, onde se localiza ali o Palácio de Inverno da monarquia russa, a população de São Petersburgo saiu às ruas de forma pacífica, mulheres, crianças, idosos, né, para pedir ao czar a solução dessa crise, né, o combate aos efeitos nocivos dessa crise. Só que o czar interpretou essa manifestação pacífica como um ato de desafio à sua autoridade, né? Inclusive as pessoas cantavam o hino da Rússia, né? Deus salve o czar, e enquanto a polícia foi ordenada a massacrar essa manifestação. E esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento, né? Centenas de pessoas ficaram mortas e feridas devido a essa ação violenta da polícia reprimindo essa manifestação pacífica em São Petersburgo, né? Aqui nós temos uma fotografia que mostra um pouco dessa dinâmica, desse processo, né, do episódio do Domingo Sangrento. O czar acreditava, né, que, de certa forma, essa reação violenta desestimularia as pessoas a protestar e a manifestar a sua insatisfação contra o governo. Aconteceu o contrário, né? O que nós vamos observar é que a partir de 1910, uma série de manifestações, de greves, mergulharam a Rússia, né, numa crise política profunda, né, que obrigou inclusive o parlamento russo a ser convocado pelo czar com o objetivo de elaborar uma nova constituição. Parlamento esse conhecido como Duma, né? Inclusive foi nesse contexto que aconteceu uma outra revolta famosa, né, que inclusive virou filme, né, do Sergei, né, um dos principais cineastas russos, a revolta do encouraçado Potemkin, né, que foi um evento também que marca essa fase da pré-revolução. Bom, a Duma havia vários anos, né, que a Duma nem sequer havia sido convocada, porque a monarquia russa era evidentemente uma monarquia de caráter absolutista, né? E aí, diante da pressão popular, houve a convocação da Duma. Dentro do parlamento russo, da Duma, nós tínhamos dois grandes grupos políticos atuando, né? De um lado, os chamados mencheviques, que em russo significa minoria, né? Esse grupo defendia uma revolução contra o czarismo, uma revolução branca, né? Uma revolução burguesa, inspirada pelos princípios do iluminismo, no modelo revolucionário francês, né? Enfim, de acabar com o absolutismo, criar uma monarquia, se possível, constitucional, um governo parlamentarista, né? E esse grupo era liderado pela figura do Kerensky, né? E do Danilov também. E do outro lado você tem os bolcheviques, que significa maioria em russo, né? Esse grupo é o grupo mais radical, mais alinhado com a pauta, né, de interesses da população trabalhadora, né? E além do fim do czarismo, os bolcheviques mais radicais defendiam, né, a revolução socialista, a implementação do socialismo na Rússia. E as lideranças bolcheviques eram justamente
a trindade do mal, né, para muitos, né? O Lenin, Trotsky e o bigodudo aqui, o Stalin, né? Essa foto aqui é pesada. Fascistada treme, né? Mas deixa pra lá, só uma brigadinha. Vamos lá. Bom, mas o fator decisivo que provoca a revolução na Rússia é a entrada na Rússia na Primeira Guerra Mundial. Como eu disse, o país estava quebrado, falido, crise, desabastecimento, mas mesmo assim, para honrar os seus compromissos internacionais, o czar, né, o Nicolau II, declara a guerra à Áustria e mergulha a Rússia na dinâmica da Primeira Guerra Mundial. A Rússia não tinha as menores condições de lutar na Primeira Guerra Mundial. O exército russo não estava bem preparado, não estava bem armado, bem equipado, bem suprido, né, de recursos ali, de itens para mantê-lo no fronte. O resultado foi que a carnificina começou a acontecer, né? As baixas começaram a atingir números elevadíssimos, né? E os russos, muitos soldados, começaram a desertar. Então, o envolvimento da Rússia na Primeira Guerra Mundial fecha todo esse processo, né? É a cerejinha do bolo, aquilo que faltava para que a revolução acontecesse. E ela acontece, né, em abril de 1917. Aqui eu chamo a atenção para vocês que é o seguinte: o calendário russo ele é diferente do nosso. Eles não usam o calendário juliano como o nosso, né? Eles usam lá o calendário gregoriano. Eles usam o calendário juliano, né? Então, a gente pode falar Revolução de Abril ou de Fevereiro de 1917, não tem problema. Toma cuidado com essa questão, ou Revolução de Abril ou Revolução de Fevereiro, tanto faz, né? A nomenclatura mais comum é Revolução de Fevereiro de 1917, tá? Aqui eu coloquei seguindo o calendário russo, mas o nome mais comum é a Revolução de Fevereiro, que é a primeira etapa do processo revolucionário dentro da Rússia. Tudo bem? Beleza? Essa revolução é uma revolução menchevique, é uma revolução liberal burguesa. Ela destitui o czarismo do poder e instaura na Rússia o que a gente chama de República da Duma, tá? Então, preste atenção, a Revolução de Fevereiro / Abril, é a mesma coisa, né? Ela coloca fim no czarismo, destitui o czarismo e, né, estabelece a República da Duma. Mas os mencheviques cometem um erro que eu vou falar no vídeo próximo, que é não retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Então a situação ela vai se agravar, beleza? E aí nós vamos ter a segunda etapa do processo revolucionário, que é a chamada Revolução Bolchevique de outubro / novembro de 1917, que é a segunda etapa, certinho? Mas isso aí no outro vídeo a gente vai estudar, tá certo? Beleza? Vamos lá.